Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma dica rapidinha, mais uma dica de direito penal e o tema escolhido foi o infanticídio. Muito bem, o infanticídio, meus amigos, que é aquele crime previsto lá no artigo 123 do Código Penal, que diz o seguinte: matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Vejam, matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Muito bem, essa norma, meus amigos, é uma norma cheia de detalhes, cheia de informações e uma série de elementos que o intérprete, no momento da análise dessa norma, precisa tomar cuidado para que ele não confunda alguns institutos semelhantes aos que constam dessa norma do artigo 123. E a primeira questão que eu gostaria de pontuar com vocês é com relação à terminologia dada para esse crime de infanticídio. Por que esse nome, infanticídio? A primeira coisa que eu queria destacar com vocês é isso. Muito bem, infanticídio significa a morte de um infante, a morte de um nascente, a morte de um recém-nascido, né? Muito bem. E por que cuidado com essa terminologia? Porque não podemos confundir o infanticídio com o homicídio. Nesses dois tipos de crime, há a morte, né? O verbo é matar, o núcleo do verbo é matar. No entanto, no homicídio, o sujeito passivo do homicídio, ele pode ser qualquer pessoa, assim como o sujeito ativo do homicídio pode ser qualquer pessoa. Aqui não, no infanticídio não. No infanticídio, o sujeito ativo, ele é próprio, exige-se uma qualificação especial do agente, do sujeito ativo, ou seja, somente a mãe pode praticar o infanticídio. Contra quem? Contra o seu próprio filho, sob a influência de um estado puerperal. Nossa, nos dois tipos de crime, alguém mata alguém. No homicídio, alguém mata alguém. No infanticídio, também alguém mata alguém. No entanto, a primeira diferença que surge com relação aos dois crimes é a questão do sujeito ativo e do sujeito passivo. São completamente opostos. Enquanto o homicídio é um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa e que pode ter como vítima, como sujeito passivo qualquer pessoa, aqui não. Aqui no infanticídio nós temos um crime próprio, um crime que exige uma qualificação específica do sujeito ativo, ou seja, somente a mulher, a mãe, pode praticar o crime de infanticídio. E a mesma coisa acontece com o sujeito passivo, somente o recém-nascido pode ser vítima do infanticídio, desde que seja praticado pela sua própria mãe. Então, tanto no homicídio como no infanticídio, nós temos a morte de alguém provocada por outro alguém. A diferença fundamental está no sujeito ativo e no sujeito passivo. Muito bem. Uma outra questão que eu gostaria de pontuar, de ressaltar aqui, é que a doutrina classifica o infanticídio como uma espécie de homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado em que sentido? No sentido de que a pena combinada para o infanticídio, ela é muito menor do que a pena combinada ao homicídio, né? No homicídio, nós temos como pena mínima 6 anos e a pena máxima 20 anos, né? Aquele homicídio simples do caput. Já para o infanticídio, a pena máxima é de 6 anos, né? Porque a pena combinada para o infanticídio é de 2 a 6 anos de detenção, enquanto no homicídio a pena combinada é de 6 a 20 anos de reclusão. Então, nós temos uma diferenciação, inclusive, na modalidade de pena, não só no quantum de pena, mas na modalidade de pena. Enquanto no homicídio nós temos a reclusão, no infanticídio nós temos a detenção. Isso é uma diferença importante, significativa, né? Então, o legislador, ao combinar a pena do infanticídio, ele teve a intenção de quê? Não deixar que a mãe não sofra a punição. Ela vai sofrer uma punição. No entanto, vai ser uma punição menor. Por quê? Porque a punição maior dela é a perda do próprio filho, né? Que foi provocada durante um estado puerperal, que decorre, né, desse parto, desse trabalho de parto, dessa situação que ela passou,
E esse estado puerperal, ele provoca uma série de alterações físicas e psíquicas na mãe, né, em decorrência do parto. E pode levar, muitas vezes, a mãe a provocar a morte do próprio filho, né, sob a influência desse estado puerperal. Uma outra questão que eu gostaria de pontuar com vocês é com relação à expressão utilizada pela norma no que se refere à situação do crime ser praticado durante o parto. O que significa durante o parto? Né? Aí surge uma série de dúvidas, uma série de questionamentos. Por quê? Porque antes do parto, nós temos outra figura típica. Né? Antes que nasça a criança, antes do nascimento, nós temos a figura típica do quê? Do aborto. Após o nascimento, nós temos a figura do infanticídio ou do homicídio. Mas e durante o parto? O que é durante o parto? Né? Durante o parto é uma situação que gera um pouco de dúvidas, né? O STJ, na sua jurisprudência dominante na atualidade, diz o seguinte, que durante o parto significa a partir do momento em que a mãe inicia os trabalhos de parto, ou seja, a partir do momento em que ela começa a sofrer as dilatações, a partir do momento em que a criança já está posicionada para o nascimento, já está em trabalho de parto, já está em trabalho de nascer. Né? Então, nesse momento, se houver a morte dessa criança provocada pela mãe, nós teremos a figura do infanticídio. Então, entendam uma coisa simples. Durante o parto, significa a partir do momento em que a mãe começa a sofrer as dilatações, que ela entra em trabalho de parto. Isso pode ser entendido como durante o parto, para que a gente não confunda figuras típicas distintas, aborto e homicídio, certo? Uma outra situação importante de ressaltar é, e se a mãe pratica esse crime provocada por esse estado de influência do estado puerperal, mas ela mata um outro recém-nascido que não o filho dela, Então ela erra o bebê e ela provoca a morte de outra criança que não o filho dela. Ela responde pelo infanticídio, professora? Responde porque ela errou somente com relação à vítima, mas o estado, a influência do estado puerperal dominava ela, dominava a conduta dela e a personalidade dela. Então ela foi levada a praticar o crime e um erro quanto à pessoa, né? Erro quanto à pessoa da vítima não afasta o privilégio dela responder pelo crime de infanticídio, certo? Então, meus amigos, com relação a esse crime de infanticídio, eu gostaria de destacar essas situações. Primeiro, com relação à terminologia, né? Infanticídio significa a morte de um infante, né? Uma criança que está prestes a nascer, ou que acaba de nascer. Com relação também à punição, né, desse infanticídio, pode ser visto como um homicídio privilegiado, uma espécie de homicídio privilegiado, porque o legislador pune, comminou pena, mas uma pena sensivelmente menor à pena do homicídio, justamente porque a maior penalização para a mãe é a morte do filho, certo? Então, é um homicídio privilegiado, né, em que a pena é menor. Uma outra situação importante é com relação ao sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo próprio, sujeito passivo próprio, ou seja, a mãe, somente a mãe pratica o infanticídio, somente o recém-nascido, filho dessa mãe, pode ser vítima do infanticídio, ou em caso de erro quanto à pessoa do recém-nascido, né? Então, a mãe também, que praticar um infanticídio numa criança por erro, que ela confundiu com seu filho, também ela responderá pelo crime de infanticídio porque estava sob a influência do estado puerperal. Esse estado puerperal é um conjunto de alterações que provocam distúrbios físicos e psicológicos, interferem diretamente na saúde mental da mãe. Tudo bem, meus amigos? Então, até a próxima. Espero ter colaborado um pouco com vocês. Até mais.